Oi, eu sou Thalita, sou médica cardiologista e intensivista do Hospital Moriá. Estou aqui com a doutora Beatriz Quental, nossa infectologista, para esclarecer algumas dúvidas sobre gripe, resfriados, coronavírus. Vários pacientes têm entrado em contato com a gente e colegas também. Então hoje o nosso objetivo é sanar todas essas dúvidas. Vamos bater um papo sobre isso, certo? Certíssimo. Beatriz, me explica uma coisa. Qual que é a diferença de gripe, resfriado e influenza? E onde o coronavírus se enquadra nisso? Então, assim, a gripe é a doença causada por um vírus chamado influenza. Então, já falei de duas das suas dúvidas aí. Perfeito. Né? Em linhas bem gerais, é claro que a gente vai generalizar um pouco para a gente simplificar um pouco as coisas. Mas normalmente um quadro de gripe mesmo, causado por influenza, é um quadro um pouco mais prolongado, com sinais e sintomas um pouco mais intensos do que um resfriado, que é mais aquele que tem bastante congestão nasal, coriza, um quadro um pouco mais leve. Mas isso assim, sempre em linhas mais gerais. O coronavírus, ele é uma doença respiratória, então ele faz um quadro de doença respiratória que, em geral, o que parece, assim, tudo são dados muito novos, é um vírus novo, a gente não conhece ainda, não tem ainda um grande número de casos para a gente poder analisar exatamente como ele vai se portar. Mas o que parece é que ele faz desde quadros leves até quadros mais graves, que o agravamento dele, em geral, é depois do quarto, quinto dia, então ele começa um pouco mais leve e pode evoluir para um quadro mais grave num momento um pouco mais tardio, e que, em geral, as pessoas têm um pouco menos de sintoma alto de coriza, de nariz entupido, e um pouquinho mais de desconforto respiratório, falta de ar, tosse e febre. Tá. E me explica uma coisa, como que é transmitido esse vírus? Ele tá na superfície, ele tá no ar, como que é a transmissão? Então isso a gente pode falar, em geral, das síndromes gripais, que a gente fala dos quadros gripais ou de infecção respiratória. Eles se transmitem principalmente por gotículas, né? Então na hora que você tosse, na hora que você espirra, a gente tem esse contato com a gotícula. Em geral, a gente considera um contato próximo, aí mais ou menos 1 metro, é a área que você tem mais chance de ter contato. O coronavírus também pode se transmitir por contato, né? Então, ele sim, na hora que eu tossi aqui na minha mão, digamos assim, e fui lá e cumprimentei você pode ter contato com o vírus, tá? Ou até mesmo em superfícies. E quanto tempo, mais ou menos, eu sei que é um vírus novo, mas os dados que nós temos, quanto tempo ele pode sobreviver em superfície? Isso, realmente, assim, não existem dados ainda muito fidedignos sobre isso. Parece não durar mais do que 24 horas. Tá. Mas ainda é algo um pouco precoce pra gente Então, dizer. quando a pessoa tosse ou espirra, ela elimina essas gotículas que estão contaminadas, que podem ficar na superfície ou na mão de outras e acontecer de outras pessoas e acontecer essa transmissão. Então você pode inalar direto ou pegar por contato também. Por isso, né, a importância dos nossos comportamentos que a gente já vai conversar. Isso. Tá certo. E outra coisa que perguntaram muito é referente à gravidade. O quanto é mais mortal o coronavírus quando a gente compara com o SARS? Ok, então, mais uma vez, a gente tem dados iniciais, é aquilo que eu falei, a gente pode ter desde quadros absolutamente tranquilos até quadros graves. Se você comparar, então assim, só pra gente saber, o coronavírus é um grande grupo de vírus, né, que causam doenças tanto em humanos quanto em animais. A gente já conhecia coronavírus causando doença respiratória, né? E doenças respiratórias comuns, né, aparecem coronavírus. A gente já teve 2 tipos de coronavírus que foram os que ficaram famosos por terem aparecido, serem problemáticos, por causarem
esses surtos, né, que apareceram por aí, que foi o SARS e o MERS, que são 2 tipos de coronavírus. Esse é um terceiro tipo de coronavírus e existem outros tipos de coronavírus. Quando você compara com SARS e MERS, que foram os 2 grandes que já assustaram muito a população, parece que ele tem uma mortalidade bem menor. Então, hoje a gente está achando que a mortalidade varia mais ou menos aí para 2%, quando você teve o MERS e o SARS que tiveram uma mortalidade bem mais alta. Tá, ok. E quais são os sintomas mais comuns? Quem deve ficar preocupado? Será se eu estou com coronavírus ou não? E como deve proceder? O que essa pessoa tem que fazer? Então, o mais importante quando a gente pensa em quem deve ficar preocupado é a questão epidemiológica. Então, só vai se preocupar hoje com o coronavírus quem esteve em viagem para a China ou quem teve contato com paciente confirmado ou paciente suspeito de coronavírus. Eu acho que isso é super importante, porque a gente tem visto realmente assim, muita gente apavorada, eu tô tossindo, eu estou com coronavírus. Se você não tem a questão epidemiológica, que é o contato com o vírus, você pode ter vários outros vírus respiratórios. Então, a primeira questão é a epidemiológica e a segunda questão é a questão clínica, que é aquilo que eu falei. Parece, em geral, causar febre, embora pacientes que tenham algum déficit de imunidade possam não ter febre, tosse, falta de ar, mas tem congestão nasal, pode ter, dor de garganta, dor nos músculos, dor de cabeça. É um quadro de infecção respiratória viral. Certo. E então, se a pessoa teve contato, tem esses sintomas, ele deve procurar um local, um hospital, um serviço de saúde. E como você falou, alguns pacientes evoluem como grave e outros não. Então, não obrigatoriamente todos os pacientes precisarão ficar internados? Não obrigatoriamente. É claro que se você for um caso suspeito, tiver uma infecção tranquila, a primeira coisa é você saber, ser orientado que isso pode evoluir, então qualquer sinal de piora volta. E aí cumprir o que a gente chamaria de um isolamento em casa. Então, claro, ficar em casa, evitar contato com outras pessoas, né? Não vai trabalhar, não vai pegar um transporte público. Se necessário sair, colocar uma máscara. Por quê? Porque a máscara previne, na hora que você tosse, de sair a gotícula. Então essa é a importância da máscara. Certo. Então esses cuidados, na verdade, todas as pessoas que estão gripadas, independente de coronavírus ou não, deveriam ter. Sim, certo. E além disso, o que é mais importante, que é a higiene de mãos, que a gente fala. Que pode ser com água e sabão, pode ser com álcool gel. As duas coisas são eficazes da mesma forma, mas é importante por causa disso, porque ele pode permanecer. Existe alguma medicação, alguma atitude? Você já adiantou pra gente algumas atitudes que as pessoas podem fazer para prevenir? O que é a etiqueta da gripe do resfriado? O que fazer? O que significa isso? Então, a primeira coisa assim, que todo mundo pergunta, eu posso tomar algum remédio que vai prevenir de eu ter uma gripe? Não temos hoje nenhum remédio que vai prevenir. Prevenção é muito comportamental. Então, evitar aglomerações, manter locais ventilados, não ter contato na medida do possível com pessoas que estão resfriadas ou com uma doença respiratória. Se você estiver com uma doença respiratória, não vá visitar outras pessoas, evite, né? Porque a gente acaba transmitindo também. Comportamental se eu tossir e respirar, eu sigo o que você estava querendo me perguntar, que é a etiqueta da tosse. Então, tossir tosse aqui pro braço, ou usa um lenço descartável, depois do lenço descartável direto na lixeira. Sempre, higiene de mãos sempre que possível, de novo, com álcool gel ou com sabão e água, tanto faz. O que mais que a gente poderia pensar? Eu acho que basicamente isso. Então eu entendo que para
todas as pessoas que estão com algum quadro respiratório, ou resfriado ou gripe. O ideal é que elas sempre tenham esse cuidado de quando tossir no cotovelo, evitar a mão para não ficar transmitindo. De preferência, se for passar por um lugar que tem outras pessoas, usar aquela máscara de proteção de gotícula e higiene das mãos, álcool ou água e sabão. Isso é a melhor prevenção. Isso. Evitar lugares aglomerados e manter ambientes ventilados. É muito importante. Uma outra pergunta. Tem alguns pacientes que são transplantados, que fazem uso de medicações para diminuir a defesa do corpo, né? Eles têm que ter algum cuidado específico por serem assim ou não? Esses são os mesmos cuidados? Os mesmos cuidados. Os mesmos cuidados. Os mesmos cuidados. Tá certo. Acho que é isso. Quero te agradecer pelas informações e vamos terminar agora o nosso bate-papo. Obrigada, Thalita, pela oportunidade. Obrigada. Colocamos o álcool na mão, espalhamos entre os dedos, o dorso dos dedos, os polegares, a ponta dos dedos e os punhos, até o álcool secar.